Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de agosto de 2021. Biden considera veredicto de Chauvin um passo à frente. Parte 2. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou nesta terça-feira a condenação do ex-policial de Minneapolis Derek Chauvin por homicídio no episódio de prisão-morte de George Floyd como um passo à frente, mas disse que o veredicto é muito raro em um país atormentado por racismo sistêmico. Este pode ser um passo gigante em direção à justiça na América, disse Biden em comentários na Casa Branca. Um júri de 12 membros considerou Chauvin, de 45 anos, culpado das acusações de homicídio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio culposo, após 3 semanas de depoimentos de 45 testemunhas, incluindo transeuntes, policiais e especialistas médicos. Chauvin foi indiciado por ter matado Floyd em 25 de maio do ano passado ao prendê-lo em Minneapolis, no norte do país. O agente foi filmado ajoelhado sob o pescoço do homem, que ficou imobilizado com o rosto para baixo e algemado ao chão por mais de 9 minutos, o que culminou no seu sufocamento. A morte de Floyd foi o estopim para milhares de pessoas irem às ruas dos Estados Unidos e do mundo para protestar contra a injustiça racial e a brutalidade policial. Desde ontem, uma multidão voltou a se reunir no centro de Minneapolis em uma área que ficou conhecida como a George Floyd Square, próxima ao local da morte do ex-segurança. O grupo, que esperava ansiosamente a leitura do veredicto, aplaudiu a decisão do júri. A manifestação foi semelhante em diversas outras cidades americanas. Em O Livro dos Espíritos, na questão 803, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: todos os seres humanos são iguais perante Deus? E a resposta obtida não dá lugar à dúvida: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Em seu artigo Racismo e Espiritismo, Eugênio Lara esclarece que a raça adâmica, constituída por espíritos emigrados de outros planetas, tese primeiramente desenvolvida por Allan Kardec em A Gênese capítulo 11, ganhou desdobramentos através da obra do Espírito e Emmanuel A Caminho da Luz e de Edgar de Armond Exilados de Capela. Para Emmanuel, foi com esses espíritos exilados de Capela, uma estrela da constelação de Cocheiro, que nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas, 30 raças negra e amarela, autóctones, já existiam antes da branca, teoria reafirmada por Edgar de Armond em sua obra, Os Exilados de Capela, conforme informações colhidas do esoterismo, mas, segundo ele, através da inspiração. Para Armond, que se fundamenta claramente na tradição esotérica, a quinta raça, a branca, seria a última, no tempo, e a mais perfeita que apareceu na Terra, como fruto natural de um longo processo evolutivo. Estes seriam os Arias, os homens da gloriosa quinta raça. O fundador do Espiritismo não faz referência explícita ao surgimento da raça branca, a não ser na vinculação da raça adâmica à figura de Adão, daí esse nome. Mais adiantada do que as que a tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. A Gênese la mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas. Allan Kardec considera as raças negras, mongólicas e caucásicas,
como de origem própria, nascidas, segundo ele, simultaneamente ou de modo sucessivo, em diversos pontos do planeta. Tese esta que corrobora as assertivas do Livro dos Espíritos, como se vê no item 4, diversidade das raças humanas. Admitindo-se essa teoria, é bem possível que, por causa das características intelecto-morais dos capelinos, bem superiores à dos espíritos já reencarnados na Terra, tenha surgido uma espécie de racismo atávico, seria um racismo primordial, que viria talvez justificar a ideologia de superioridade racial para esses espíritos, facilmente perceptível nas castas da Índia e na vaidosa aristocracia espiritual dos hebreus, conforme a expressão emanuelina. Todavia, sob um outro enfoque, poderíamos considerar essa teoria como corolário de uma certa dose de preconceito racial contra a raça negra e amarela, cuja origem étnica seria supostamente inferior à branca, um biotipo mais evoluído, e adequado à encarnação de espíritos mais desenvolvidos. Edgar de Armond e Emmanuel não explicam como surgiu, em termos genéticos e biofísicos, a raça branca. E em que sentido ela seria mais evoluída tipologicamente às demais raças. Por ora, faltam maiores informações para que esta teoria tenha fundamentação desejada por muitos de seus adeptos mais extremistas, cuja formulação se aproxima inegavelmente da teoria arianista de Gobinial e do eurocentrismo. Isto posto, há outro aspecto que é interessante observar. Trata-se da mentalidade racista que certos povos espíritos carregam e trazem consigo ao reencarnarem, seja por orgulho ou autopreservação. As informações dos espíritos contribuem para ilustrar a característica de certos povos, como os hebreus, os indo-arianos, os egípcios, etc. Pois, através de estudos sociológicos e antropológicos, pode-se notar, no seu sistema de valores, a presença de uma ideologia racista. Em nossos dias temos exemplos marcantes de nações racistas, em função das circunstâncias sociais e econômicas, e do nível moral dos espíritos reencarnados. Mesmo com a queda do regime do apartheid, a África do Sul é um exemplo a ser lembrado. E isso ocorre também nos grupos sociais, como é o caso dos sionistas, de alguns esquadrões de extermínio, dos antissemitas e tantos outros que se engajam numa luta sectária contra determinadas etnias ou grupos sociais. Os Quinhades, exemplo já citado, é um dos grupos que mais explicitam a incorporação da ideologia racista. Tanto que esses pontos antissemitas incorporaram, em seu comportamento, toda a simbologia nazista e leem assiduamente a obra Mein Kampf, escrita por Adolf Hitler, o célebre líder dos nazistas. Não estariam aí nazistas reencarnados. O racismo é um desses sistemas que tendem a desaparecer, na medida em que a humanidade evolui e adquire novos conhecimentos, valores e virtudes que não fiquem somente no papel, ou no mero discurso de religiosos hipócritas e humanistas de segunda classe. No Brasil, a discriminação racial já é caso de polícia. Sob o ponto de vista ético, o preconceito e a discriminação raciais se tornaram intoleráveis. A legislação prevê penalidades àqueles que desrespeitarem o direito de um cidadão, apenas por pertencer a determinada etnia, considerada inferior. Mesmo com o crescimento de grupos antissemitas como os neonazistas, no nosso país e no mundo, não há como retroceder a antigos valores espúrios, que tanto mal trouxeram à humanidade. Há muito ainda que se avançar nesse campo. Somente o próprio negro poderá conquistar seu espaço na cultura, em todas as áreas do conhecimento. Ninguém fará por ele aquilo que deve ser feito para o seu próprio bem-estar.
Do mesmo modo, as etnias da Europa Oriental, da antiga Cortina de Ferro, terão de se organizar se quiserem que sua voz seja ouvida e seus direitos garantidos, bem como as comunidades negras de toda a África, e de todos os grupos étnicos discriminados em qualquer parte do planeta. O racismo, talvez por ter sido considerado como uma questão menor pelo movimento espírita, é um tema pouco abordado. A bibliografia é escassa. Na década de 40, o filósofo espírita David Grossvater, da Venezuela, de ascendência judaica, em alguns momentos de sua obra, ainda desconhecida no Brasil, chegou a abordar o tema. Os pensadores espíritas brasileiros Herculano Pires e Deolindo Amorim, de En Passant, também se referiram ao racismo, mas sem se debruçar com maior profundidade. Balneário Gaivota, 3 de agosto de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.